Meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos estar meditando nesta noite na carta de Tiago. E eu convido a igreja para juntos abrirmos a palavra de Deus na carta de Tiago. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, verso 13 ao 17, palavra do Senhor para o nosso coração. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? Ou o que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir ao Senhor que nos abra a porta-palavra e fale ao nosso coração. Curva sua fronte mais uma vez e ore ao Senhor junto conosco. Ó Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Pai, muito obrigado por este privilégio, por esta honra de estarmos aqui reunidos como igreja, como povo do Senhor, para adorar o Senhor na beleza da tua santidade, mas também para ouvirmos a tua voz a partir da exposição da tua palavra. A tua palavra foi lida, a tua palavra encontra-se aberta diante de nós e pedimos a direção, a iluminação do teu Espírito para falar conosco aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. É em Cristo que eu te oro e desde já te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. O tema da mensagem nesta noite, baseado neste parágrafo, é a vida como neblina e a neblina da vida. E eu quero começar a pregação nesta noite fazendo uma pergunta para você que está aqui, você que está em casa, você que será alcançado por esta mensagem. Você é uma pessoa orgulhosa? Você é uma pessoa orgulhosa? Eu sei que nós não nos vemos como orgulhosos. Muito embora o ser humano seja orgulhoso por natureza, mas não fica legal dizer que você é orgulhoso, né? Que eu sou orgulhoso, que nós somos orgulhosos. Pega mal. Mas será que nós não somos? O texto que lemos faz parte da Epístola de Tiago. Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus, porque ele é filho de Maria e José, mas que, convertido ao Senhor, ele transforma-se num servo de Cristo, a ponto de apresentar-se, não dando carteirada, mas como servo do Senhor Jesus. Ele podia dizer, quem está falando aqui é Tiago,
o irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus, mas não, ele se apresenta como servo, como doulos, escravo do Senhor Jesus. Ele foi pastor da igreja de Jerusalém, um dos grandes líderes da igreja primitiva, um homem de extrema influência por ocasião do primeiro concílio da história da igreja, um homem que, por sua piedade, por sua devoção, ficou conhecido na história como Tiago, aquele que tinha os joelhos de camelo, porque ele orava muito de joelhos e os seus joelhos tinham marca de tanto tempo que ele passava na presença do Senhor de joelhos. Ele vai ser martirizado, ele vai sofrer por causa do Evangelho, mas ele nos deixou um legado, uma carta, e uma carta tão preciosa, uma carta que muitos dizem que é o livro de Provérbios do Novo Testamento. Outros dizem que a carta de Tiago é a melhor exposição do Sermão do Monte. Quando a gente compara o Sermão do Monte, tudo aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte com a carta de Tiago, nós vemos a riqueza da aplicação que Tiago faz do Sermão do Monte para a vida das comunidades ou da igreja cristã no seu tempo. Tiago está escrevendo para uma igreja dispersa, como o próprio capítulo 1, versículo 1 diz, uma igreja que está vivendo na diáspora. Ele escreve para as 12 tribos dispersas, ou as 12 tribos que se encontravam na diáspora, fora dos limites de Jerusalém e da própria terra de Israel. O povo de Deus que se encontrava disperso. E ele escreve para trazer consolo, conforto, direção, exortações. Ele está preocupado como pastor da igreja mãe, da primeira igreja, ele está preocupado com aqueles irmãos que estão sofrendo, que estão espalhados pelo mundo da época e que estão sofrendo provações, privações, doenças, opressão por parte de gente rica, gente poderosa, patrões que colocavam essas pessoas para trabalhar e não pagavam o seu salário. Eles enfrentavam enfermidades, perseguições, todo tipo de provação. No capítulo 1, Tiago diz: tende por motivo de toda alegria quando passardes por várias provações. E a palavra que ele usa lá para várias provações é provações policromáticas, multicoloridas, provações de todo tipo, de todas as cores, de todos os lados. Então ele escreve para instruir aquela igreja, para trazer consolo e conforto para aquela igreja. Mas ele não traz só conforto, ele traz exortações, porque aquele povo estava precisando de exortação. Havia problema com a língua, havia problema de liderança, havia problemas dos mais diversos, porque aquela igreja era uma igreja de carne e osso. Era gente que estava espalhada pelo Império Romano, que servia a Deus e que era de carne e osso, e que precisava ser acompanhada diuturnamente. E o pastor Tiago, líder da igreja, um dos líderes influentes da época, está escrevendo para essa igreja de carne e osso que está dispersa. Quando a gente chega aqui no capítulo 4, Tiago está tratando de vários assuntos, e talvez o que resume o capítulo 4, de forma muito clara para nós, é o problema do mundanismo, que Tiago está chamando a atenção aqui. Dr. Augusto Nicodemos, no seu comentário da carta de Tiago, ele resume o capítulo 4 com o tema do mundanismo. Mas
neste último parágrafo aqui do capítulo 4, Tiago está chamando a atenção para esse assunto do orgulho, da presunção. E ele vai falar isso dentro de um contexto que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. E eu queria chamar a sua atenção para essa perícope, para que a gente possa, à medida que for lendo, entendendo, aplicando para a nossa vida, e eu desejo que o Espírito Santo de Deus possa impactar a minha vida e a sua com aquilo que nós estaremos vendo aqui. Porque Tiago vai trabalhar aqui essa questão do orgulho dentro do contexto de planejamento da nossa vida. Dentro dessa estrutura de pensamento, de atitudes, de decisões que são tomadas na nossa vida, que dizem respeito ao nosso futuro, à nossa caminhada, ao nosso dia a dia. E Tiago vai dizer, cuidado, porque nestas horas vocês podem revelar um orgulho exacerbado do coração de vocês, e vocês podem estar esquecendo que a vida de vocês é como uma neblina que passa. Vocês podem estar esquecendo de levar Deus em consideração na dinâmica da vida de vocês. E com isso vocês estarão pecando. E pecando com o pior de todos os pecados que um ser humano pode cometer. Muito mais grave do que adultério, do que roubo, do que fornicação. Um pecado que muitas vezes não é visto, não é tratado, não é dada a devida atenção pela igreja, porque a igreja cristã, ao longo dos séculos, ela só disciplina adultério. Adultério é um negócio que, quando acontece numa igreja, a igreja só falta cair as quatro paredes. Mas esse pecado aqui, o pecado do orgulho, ele é mais grave, mais danoso, maligno do que o pecado do adultério. A minha oração é que esse texto nos confronte, que esse texto nos coloque contra a parede, que esse texto faça eu e você sair daqui nesta noite pensando, será que nós somos orgulhosos? Será que nós temos agido de forma orgulhosa na nossa vida, esquecendo desta verdade? A vida é como uma neblina que passa. Olha como é que Tiago começa, por favor, com a sua Bíblia aberta e vamos olhando o texto da palavra do Senhor. Eu estou aqui com a Nova Almeida atualizada, tá certo? Diz assim: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Na Almeida Revista Atualizada diz, atendei agora vós. Não sei se você tem alguma versão aí que diz assim, atenção, preste atenção. Porque Tiago está aqui, de fato, usando um recurso literário para chamar a nossa atenção. Ele está dizendo, igreja do Senhor, que está dispersa, igreja do Pirangi, atendam agora, prestem atenção, como diz aqui na Nova Almeida, escutem, abram os ouvidos, dê a máxima atenção. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal,
e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Tiago está se dirigindo aqui de forma muito específica aos ricos da igreja do Senhor no primeiro século. Porque eram eles que negociavam, eram eles que tinham essa condição de planejar uma viagem, de planejar fazer negócios, de negociar mercadorias. O contexto aqui é o contexto dos judeus que no cativeiro, quando os judeus foram para o cativeiro babilônico, lá no cativeiro babilônico, eles deixaram de ser um povo pura e simplesmente agrícola, de uma sociedade pastoril, e lá no cativeiro babilônico, os judeus aprenderam a arte de negociar. É portanto que eles enricaram muito no cativeiro, e muitos não quiseram voltar. E em toda a história, Dr. William Barclay, quem trabalha isso de forma mais clara, em toda a história, os judeus viraram sinônimos de bons negociantes, de gente que tem essa capacidade de fazer negócios, de enricar, de ter lucros, de serem previdentes, de olhar para frente e dizer assim, nós podemos entrar por essa linha aqui que nós vamos negociar e vamos ter lucro. Então, o Dr. William Barclay diz que, por exemplo, nos primeiros séculos, quando uma cidade ia ser construída, ou quando se queria dar uma alavancada numa cidade, geralmente convidava-se judeus, ou abria portas para os judeus, para que eles fossem para ali, porque eles sabiam muito bem fazer negócio. Eles tomavam conta das cidades. Até hoje os judeus são bons negociantes. Até aqui nenhum problema. Porque esses homens precisavam sim negociar. E como o texto diz aqui, isso exigia planejamento. Porque eles negociavam com vinho, com cereais, e eles precisavam fazer longas viagens, viagens a navio, viagens que duravam meses, até anos. Eles precisavam saber qual cidade eles deveriam ir, que tipo de produto eles deveriam levar, quanto tempo aqueles produtos aguentariam, não se estragariam. Eles precisavam ter noção de como agir dentro daquele contexto do primeiro século, para eles poderem ter lucros. Então, a ideia que Tiago está colocando aqui é de um cristão judeu, porque ele está escrevendo ainda num contexto onde a igreja está circunscrita ao ambiente judaico. Ele está levantando aqui um ponto e levantando uma questão de um judeu com um mapa em cima da sua mesa, com os seus empregados ou sócios, e dizendo assim, olha, nós vamos para essa cidade, a viagem vai durar tantos meses, nós vamos passar alguns meses ou um ano, nós vamos levar esse tipo de material, nós vamos levar vinho, cereais, isso aqui, nós vamos pegar um navio tal, e depois nós vamos ter lucros e nós voltaremos. Nenhum problema. Porque a própria palavra do Senhor diz que do homem são os planos, as preparações do coração. Nós devemos planejar. A ideia aqui é aquilo que acontece ainda hoje em uma empresa, em uma casa bem organizada, quando a diretoria ou a família se reúne e diz, vamos colocar na mesa aqui os nossos planos, vamos fazer aqui o orçamento, vamos planejar aqui como vai ser a nossa vida, vamos fazer os cálculos.
pessoa não está levando a vida assim, de qualquer maneira. Então, a primeira coisa que eu quero destacar, olhando para esse texto, é que o texto está falando de planejamento estratégico, de visão de futuro. E que não é errado isso aqui. Não é errado planejar. Aqueles irmãos não estavam errados pelo fato de planejarem, de serem precavidos, de olharem para o futuro, de saberem para onde deveriam ir, quanto tempo gastariam, o que deveriam levar e o lucro que deveriam ter. Não é errado. Errado é você não fazer isso. Se você leva a sua vida sem planejamento, se você leva a sua vida sem nenhum tipo de precaução em relação ao futuro, você foi para o outro extremo. Ah, não, pastor, eu dependo de Deus. Eu dependo exclusivamente de Deus. Não planeja, não paga o INSS, não se preocupa com as coisas do amanhã. E aí, quando as circunstâncias da vida lhe pega, aí você quer colocar também a culpa em Deus, porque vai ficar fácil, né? Você não fez sua parte. Você não estudou, você não planejou, você não idealizou, você não pediu senso a Deus, sabedoria, para entender o momento, a onda que está surgindo. Você não entendeu. Então, estou destacando isso aqui, meus irmãos, porque nós que somos protestantes, evangélicos, nós temos a tendência de ir para esse extremo do não planejamento. E até de criticarmos aqueles que planejam, aqueles que idealizam. E temos a tendência também de criticar aqueles que, por causa do seu planejamento, por causa do seu trabalho, por causa da visão que tem, enricaram. Crente tem um problema seríssimo com rico. Porque a gente criou uma ideia de que todo rico é corrupto, que todo acúmulo de riqueza é fruto de corrupção. E não necessariamente é isso, irmãos. Às vezes a pessoa enricou, ela mora numa boa casa, ela tem um bom trabalho, ela está numa condição financeira melhor, não é porque ela é corrupta, não é porque ela está agindo desonestamente, é porque ela pediu sabedoria, ela conseguiu enxergar a onda do momento, para onde as coisas estavam caminhando, e ela fez o dever de casa. Ela estudou, ela planejou, ela trabalhou, ela correu. E aí aquele que vive, deixa a vida me levar, leva eu, reclama, murmura, fala mal, aponta o dedo, e acha que ser piedoso é ser pobre. Ser piedoso é viver passando necessidade. Não, você pode ser rico e ser piedoso. Jó era o homem mais rico da sua época e era piedoso. Salomão, Davi e tantos homens de Deus que foram extremamente ricos. Abraão. Então, cuidado quando você olha para a vida de forma equivocada. Mas existem pecados que são pecados dos ricos. Aí sim. Existem pecados que são pecados daqueles que estão nesse patamar mais alto. Porque quando as pessoas conseguem determinado padrão de vida, ela pode esquecer das realidades espirituais. Porque o dinheiro traz uma sensação, ou uma falsa sensação, de segurança, de estabilidade. Dinheiro pode dar a você a ideia de que com ele você pode tudo. Você tem tudo. Você não precisa mais de Deus. Era o que estava acontecendo aqui. É isso que Tiago está chamando a atenção aqui.
O problema não é o planejamento. O problema é um planejamento totalmente secularizado. O problema é um planejamento que é feito por um cristão, e esse é um ponto interessante. Tiago está se dirigindo a crentes, a cristãos. Sempre guarde isso no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. As cartas, os evangelhos, os livros da Bíblia foram escritos para o povo de Deus. As cartas neotestamentárias são escritos apostólicos para doutrinar o povo de Deus. Então ele não está se dirigindo ao incrédulo, não. Não pense aqui no seu patrão, não pense aqui no seu chefe, na sua colega de trabalho. Tiago está falando aqui comigo, com você, que somos crentes, que somos servos de Deus, que somos membros da igreja do Senhor Jesus. E ele está dizendo assim: preste atenção, atentem, escutem. Vocês que são crentes, vocês que são servos de Deus, vocês que são membros da igreja do Pirangi, escutem agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos isto ou aquilo, e faremos negócios, e teremos lucros. Aí ele diz uma verdade que é uma bomba para cada um de nós. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. O que Tiago está fazendo aqui? Tiago está falando aqui com os ricos, irmãos. Lembre-se disso. Mas é claro que o texto foi inspirado por Deus e está na Bíblia e está na carta de Tiago, porque se por um lado os ricos têm esse pecado mais presente na sua vida, o pobre que quer se tornar rico, ele carrega isso potencialmente. Então é para todos nós, para quem é rico e para quem é pobre. Ele está dizendo: olha, não é problema você planejar, o problema não está aqui. Mas o problema é quando você planeja de forma secular. É quando você planeja e a base do seu planejamento é pura e simplesmente o dinheiro, a razão, a sua intelectualidade. É quando você fez o dever de casa direitinho. O que eles fizeram? Nós vamos para a cidade tal, nós vamos levar produto tal, nós vamos passar tantos meses, um ano, vamos ter tanto de lucro, e aí a gente volta. Aí Tiago diz: vocês só esqueceram de uma coisa. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Vocês só esqueceram que o planejamento de vocês tem um erro estratégico que pode destruir toda a estrutura, todo o império que vocês estão construindo. É o quê? Vocês acham que o dinheiro de vocês dá segurança para vocês, dá estabilidade para vocês, e com isso vocês têm domínio
de tempo, de espaço, de circunstâncias. Vocês têm tudo na mão de vocês, até o amanhã. Mas aí Tiago diz: eu quero trazer à memória de vocês uma coisa bem simples. Vocês não sabem o que sucederá amanhã. Você já parou para pensar na atualidade do que ele está dizendo aqui? Você já parou para pensar no impacto dessa palavra para a vida daqueles ricos do primeiro século? É por isso que alguns estudiosos dizem que Tiago é aquele tipo de pregador que nos pega pela lapela e nos sacode. Tiago está dizendo: que doideira é essa? Ok, se essa reunião aqui fosse de incrédulos, beleza. Mas o problema é que naquela empresa ali não estavam reunidos incrédulos. Naquela sala de reunião, olhando para aquele mapa em cima da mesa e construindo todo aquele projeto, estavam ali servos e servas de Deus. E que cometem um lapso terrível. Nós vamos fazer, nós vamos caminhar dessa forma, e vamos ter lucro, e assim, e assim, e assim. O que eles estão dizendo é: nós temos condições e autoridade sobre o hoje, sobre o amanhã, sobre as circunstâncias, sobre a nossa vida. Que bobagem, que loucura. Mas, como eu disse, esse é um pecado dos ricos. Esse é um pecado que vem com as riquezas na nossa vida. Eu tenho dinheiro, eu tenho um bom plano de saúde, eu posso ir para onde eu quiser, eu moro numa boa casa, eu tenho condições de comprar os melhores remédios, de ter as melhores comidas, eu tenho um bom carro, eu posso comprar passagem para qualquer lugar do mundo. Então, para que orar? Para que falar com Deus? Está tudo na minha mão. Eu sou a pessoa mais importante na cidade, tenho influência, tenho pessoas que estão sobre as minhas ordens e tenho pessoas que basta eu dar um telefonema que vai resolver para mim. Eu sou amigo das pessoas mais importantes desse estado, desse país. Então eu planejo o que eu quiser. Aí Tiago diz: vocês não sabem o que sucederá amanhã. Seu dinheiro vale muito, meu querido. Mas seu dinheiro não lhe dá nem uma segurança no que diz respeito à sua vida amanhã, se você vai estar vivo ou não. Ele pode lhe dar uma boa casa, ele pode lhe dar um bom carro, ele pode dar o plano de saúde, ele pode dar muitas coisas, mas ele não pode lhe dar a garantia que você vai estar vivo amanhã, ou daqui a 1 hora, ou daqui a alguns minutos. No dia que Justinete estava internada lá no Hospital do Coração, morreu um médico que chegou lá, um jovem amigo da equipe da UTI do Hospital do Coração, rico, influente, querido, mas não teve jeito. Vocês não sabem o que sucederá amanhã. O que Tiago está fazendo aqui é colocando aqueles ricos
é colocando a cada um de nós no nosso devido lugar. Como eu disse, meus irmãos, por favor, cuidado para você não deturpar. Não é pecado planejar, não é pecado ser rico, não é pecado ter as coisas, não é pecado sonhar com algo grande. Mas cuidado para estas coisas, os bens materiais, as riquezas, o comércio, o lucro, o trabalho, os seus diplomas, tudo isso que o mundo coloca diante de nós, não trazer para você essa ideia de que você é autossuficiente, de que você se basta, de que você toca as coisas e as coisas acontecem. Porque é isso que destrói alguém. É quando tudo está de vento em popa, está tudo dando certo, você toca as coisas e acontece. Vocês não sabem o que sucederá amanhã. Aí ele diz: o que é a vida de vocês? O que é a vida de vocês? Vocês já pararam para pensar sobre a vida? Vocês estão tão encantados com os bens materiais, com as viagens, com as mercadorias, com o lucro, com a beleza das cidades, com essa facilidade de ir e vir. Vocês estão tão encantados com as coisas, com os bens de consumo, que vocês não param mais para dizer assim: o que é a vida? O que é a vida? Os bens materiais, meus irmãos, muitas vezes roubam a nossa atenção. Nós estamos encantados com as coisas. E é claro que o comércio trabalha assim mesmo. Você já prestou atenção que você vai para o shopping e quando você está dentro do shopping, você não tem noção do tempo? Porque no shopping você não sabe se é de dia ou de noite. E aquilo ali é planejado. A iluminação é a mesma, o ambiente é o mesmo, para que você esteja ali e você não se preocupe se o tempo está passando, se a noite chegou. É planejado. Então você entra no shopping, você começa a andar nas lojas e ver as coisas, e cada dia mais a propaganda, o marketing, vai mostrando a você que você precisa daquilo, vai criando em você a necessidade. E a coisa se torna tal que você não para mais para refletir sobre o que é a vida. O que é a vida? Tinha um programa na TV Cultura, né? Provocações, que o autor do programa, o apresentador, ele sempre terminava as entrevistas fazendo essa pergunta: o que é a vida? E aí o cara dizia: a vida é isso. Aí ele dizia: mas o que é a vida? E o cara respondia de novo. E ele dizia: mas o que é a vida? Ele ia espremendo. Tiago diz: preste atenção, vocês que estão dizendo que hoje ou amanhã vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos negociar, teremos lucros, porque nós somos expertos, nós somos batutas nisso aqui. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. E eu pergunto: o que é a vida de vocês? Vocês não passam de uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Oh, meus irmãos, olha como a Bíblia é realista. A Bíblia não está sendo aqui em nenhum momento sarcástica.
A Bíblia não está aqui sendo pessimista. Nós não estamos aqui diante de um filósofo pessimista, nós estamos diante de um pastor, de um pregador, que está querendo trazer consolo para as suas ovelhas. Mas consolo a partir do que é real, da realidade. Ele não quer iludir suas ovelhas. Então aqui não é uma visão pessimista do homem, aqui é uma visão realista de quem é o homem. Porque o mundo traz uma visão ou pessimista ou ilusória. E aí começa a mostrar para você que você é o cara, que você é alguém. Tudo para esconder quem de fato você é. Como de fato é a sua vida. Tiago está dizendo, a vida de vocês é como uma neblina que passa. Você já viu a neblina? Você já prestou atenção na neblina? Você já viu que coisa efêmera, passageira, singela? Tiago está dizendo, a vida de vocês é como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa, se acaba. A palavra de Deus tem vários textos que falam sobre a nossa vida como sendo passageira, efêmera, vulnerável. A Bíblia coloca que a nossa vida é como um conto ligeiro, um contozinho que você lê assim em 10 minutos. A nossa vida é como a lançadeira do tecelão, muito rápido. A nossa vida é como neblina que passa. E parece que muita gente não caiu a ficha ainda. E eu não estou falando de gente incrédula, porque Tiago está se dirigindo a crentes. E os bens de consumo, a tecnologia, o dinheiro, pode dar a impressão que você vai viver muito, que você vai até se eternizar. Que talvez vai acontecer com você o que acontece com aquele povo do interior, né? Porque diz que o povo do interior não morre, vai diminuindo, 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 depois desaparece. A cada dia que passa as pessoas, por causa dos bens, por causa da tecnologia, dos recursos que nós temos, as pessoas estão ficando mais jovens. Mais jovens. E aí esquece que a vida é como uma neblina. Então, primeiro, meu querido irmão e minha querida irmã, eu queria chamar a sua atenção para isso. Planeje. Planeje. Não é pecado planejar. Não viva a sua vida de qualquer maneira. Não viva a sua vida de forma irresponsável. Não viva a sua vida achando que as coisas vão cair do céu e vão acontecer assim, sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho. Não. Claro que não. Ah, pastor Diogo é pastor de Pirangi. Eu fiz Instituto Bíblico 1 ano, 2 anos aqui em Natal, no STEM. Saía do Guarapes, pegava um ônibus, ia lá para Presidente Bandeira, estudava até 10h30 da noite, saía lá daquela entrada ali, que tem um muro da Urbana, por ali na Presidente Bandeira, no início, da primeira igreja batista, ia de pés lá para a Feira do Carrasco para pegar o último ônibus. Tinha que sair correndo, porque senão perdia o último ônibus que ia para Guarapes. Depois de uns 6 meses, um colega teve pena de mim e me dava uma carona. Parei o curso no meio porque fui aprovado para ir para o seminário de Recife. A igreja do Pirangi, o conselho na época, teve misericórdia de mim e deixou que eu ficasse à frente da congregação, para pelo menos eu ter o salário para cuidar da minha família. Então minha família estava amparada. Mas minha família ficava aqui
eu ia toda segunda-feira para Recife com um notebook, era um CPU daquele computador 95, Windows 95, que eu tinha ganhado. Chegava no seminário, os colegas diziam, olha o notebook dele. Estava nem aí, é meu notebook mesmo. Aqui eu tinha um monitor, lá tinha outro, eu ia levando, qual o problema? Ia para lá, chegava muitas vezes meia-noite, 2 horas da manhã, caminhava da Praça do Derby para a Rua do Seminário a pé. Por algumas vezes entrei na Rua do Seminário e entrou um cara do outro lado também, a Rua do Seminário é estreitinha, eu digo, pronto, e agora? Agora já era. E vai se aproximando, daqui a pouco o cara correu. Eu já ia correr, mas ele correu, então já estava bem pertinho do seminário. 4 anos, indo e vindo. Sabe por quê? Porque a vida não é fácil para ninguém. Então, se você vê hoje alguém construindo, tendo alguma coisa, antes de você abrir sua boca para falar mal, vai ver o que aquela pessoa passou, o que aquela pessoa enfrentou, o que ela fez. Agora, planeje, em segundo lugar, sabendo que você não é nada. Sabendo que a sua vida é como uma neblina, que passa. Eu já tive colegas da época de seminário que já estão na glória. Nós tínhamos um colega do seminário, músico, teólogo de primeira, um homem de Deus, se formou, foi ser pastor na primeira igreja de Recife, um cara extraordinário, um dos melhores músicos que a gente tinha lá no seminário e pregador. De repente, apareceu aquela doença, né, de esclerose múltipla, e ele foi definhando, foi ficando em cadeira de roda, perdeu a fala e faleceu. Eu tenho um amigo que estudou comigo no seminário, meu colega, inclusive de viagem, que está com câncer, com metástase, que está só nas mãos do Senhor. A nossa vida é como uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. E eu não sei o meu amanhã. Então eu vou planejar sim, mas eu vou planejar sabendo que eu de mim mesmo não sou nada. Tinha um pregador católico que era bem espirituoso e que eu gostava muito de ouvir na década de 90, início dos anos 2000. Ele contava muita história, ilustrações. Um padre da Canção Nova chamado Léo. E ele contou uma ilustração uma vez que eu achei fantástica, a ilustração. Ele pregava em retiro para centenas, milhares de pessoas, livro escrito, diretor de escola, na televisão. Aí ele disse que um dia mandaram um e-mail para ele pedindo o currículo dele, que era para a contracapa de um livro. E ele disse que sentou para escrever o currículo. Teologia, filosofia, diretor disso, diretor daquilo. Ele começou a escrever e se achando o cara, né? Não é assim que acontece conosco? A gente, quando tem formação, quando tem dinheiro, quando estamos bem na vida, estruturados na vida, a gente acha que estamos ali porque merecemos ou porque somos o cara, somos os melhores. Aí ele disse que quando estava escrevendo o currículo, ele saiu um pouquinho assim, ele tomava conta de uma fazenda, de um centro de recuperação de pessoas, lá no sítio. Ele disse que saiu um pouquinho assim e olhou uma cena interessantíssima. Ele estava vendo o gado, e daqui a pouco o gado levantou o rabo assim um pouquinho e jogou uma prastada. Prá! Chega a fumaça subiu. E ele disse que ficou olhando aquela cena. E daqui a pouco
ele pensou assim: eu não passo disso ali. Quem sou eu? Só que aí ele disse que passou alguns dias, os caras foram ali, tiraram com a pá aquela obra, né, do animal, e levaram para outro espaço da fazenda, e ali servia de adubo para as plantas. Aí ele teve o diagnóstico correto. Eu sou aquilo ali, mas quando Deus me pega, eu sirvo até para dar frutos para a glória de Deus. Quem é a vossa vida? Quem você pensa que é? Quem eu penso que eu sou? Olha como é que o texto continua para a gente caminhar para a conclusão. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Glória a Deus por essa palavra dele. Porque ele está dizendo assim: gente, vocês são cristãos. Vocês são homens de Deus, mulheres de Deus. Vocês não vivem a vida como pagãos. Quando vocês sentarem para planejar, planeje, escreva, vá lá, faça o projeto, coloque tudo na mesa. Agora, sempre faça levando Deus em consideração e dizendo assim: se o Senhor quiser, não só eu vou estar vivo, como eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou ter lucro, eu vou conseguir. É se o Senhor quiser. E veja que ele está dizendo aqui duas coisas interessantes. Se o Senhor quiser, primeiro, eu vou estar vivo. Se o Senhor quiser, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Porque quem tem autoridade e poder sobre a nossa vida e sobre as circunstâncias da nossa vida é Deus. É Deus. Então é se o Senhor quiser. E aqui, meus irmãos, por favor, aqui não se trata de mero chavão, de meras palavras, de simplesmente abrir a boca e dizer: se Deus quiser, oxalá, né? Que foi popularizada pelos árabes, oxalá. Não. Aqui fala de uma atitude do coração, aqui fala de uma mudança radical na nossa perspectiva de vida. É você dizer assim: eu não posso levar a minha vida como um pagão, de forma secular, secularizada. Eu preciso viver como um crente, como um cristão, entendendo que tenho que fazer tudo aquilo que depende de mim. Então, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer concurso, eu tenho que correr atrás, eu tenho que planejar. Mas eu tenho que entender que tudo depende também de Deus e está nas mãos de Deus, e que a resposta certa vem do Senhor. Vem do Senhor. É se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, eu vou estar vivo amanhã. Se o Senhor quiser, eu vou fazer isso. Se o Senhor quiser, eu vou fazer aquilo. A minha vida está nas mãos dEle. Nas mãos dEle. Nós fomos convidar um pastor para o Proclamai aqui deste ano. E ele já está numa idade um pouco avançada. E ele disse assim: olha, eu me sinto muito honrado de receber esse convite, mas eu não sei se eu vou estar vivo lá. Vocês orem, peça a Deus para me dar vida, e se o Senhor me dá vida, se eu estiver com condições, eu vou estar com vocês. Então, pode ser assim? Eu digo: pode. É exatamente assim. É se o Senhor quiser, se o Senhor me der vida, se o Senhor estiver dentro dos seus planos de que eu esteja vivo, faça isso ou
aquilo. Eu pergunto, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem vivido sua vida assim? Você tem tomado suas decisões dentro desse prisma como cristão? Porque a gente acha que ser cristão é mudar o tamanho do cabelo, o tamanho da saia, são usos e costumes, legalismos. Ser cristão é uma mudança completa, radical da cosmovisão da nossa vida. Radical. Aí o texto caminha para a conclusão dizendo assim: agora, entretanto, porque era o problema deles, e não esqueça, de cristãos, agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Na versão Ara é jactância, né? É um nome assim difícil. A pessoa pergunta, será que isso aqui como com arroz, ketchup? Jactância, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância. Cara, será que é jaca? Né? Ele está falando do orgulho. Eu quero dizer para vocês que isso que vocês estão fazendo, de planejar sem levar Deus em consideração, sem dizer assim, se o Senhor quiser, se for da vontade do Senhor, é que eu vou estar vivo amanhã e eu vou fazer isso ou aquilo. Como vocês esqueceram disso, vocês estão demonstrando o orgulho de vocês. Agora, o problema era mais sério do que a gente imagina. Porque eles não só tinham orgulho, eles se orgulhavam disso. Olha como é que o texto diz. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau ou maligno. Pense. Agora eu pergunto para você, será que esses irmãos aqui, eles estavam fazendo isso assim, de forma deliberada, dizendo para as pessoas, olha, nós somos orgulhosos, nós, para que orar? Para que buscar a Deus? Para que clamar pela vontade de Deus? Precisa disso não. Crente não é assim não. Crente é piedoso, né? Ou pelo menos deveria ser. Mas Tiago está dizendo aqui, meus irmãos, cuidado com esse orgulho, com essa jactância, porque vocês estão se orgulhando e vocês estão demonstrando arrogantes pretensões. Eu fui pesquisar sobre o que Tiago está dizendo aqui e achei interessante. Na língua grega, a palavra que ele utiliza aqui para arrogantes pretensões, que tem a ver com esse orgulho que ele está denunciando, na língua grega a palavra ou traz a ideia de curandeiro. O que era o curandeiro naquela época? E aí me fez voltar lá no sertão. Existe mais sabedoria no sertão do que a gente imagina. Na feira lá do Currais Novos, no sertão. Talvez lá no seu interior também. Talvez lá nas Minas Gerais. Vocês já viram o homem da mala da cobra? Uma cobra dentro da mala e tal, aí a cobra, e tá, cuidado para não picar, aquela coisa e tal, e daqui a pouco ele vai vender uma pastazinha. Que só misericórdia, aquilo ali cura tudo. Então, era muito comum esses curandeiros oferecendo produtos de forma garbosa, orgulhosa, dizendo que aquilo ali tinha a solução para tudo.
É a pastazinha, o confeitinho que você diz assim, meu amigo, é 1001 utilidade. 1001 utilidade. Então Tiago está dizendo, cuidado, meus irmãos, porque vocês estão se orgulhando e essas arrogantes pretensões de vocês estão fazendo de vocês aquele curandeiro lá. O cara lá da mala da cobra, o cara lá que está vendendo o remédio dele, que cura tudo, e é um embuste. Mas ele está lá, todo orgulhoso. Todo orgulhoso. Aí ele diz, e toda pretensão como essa, todo orgulho desse tipo, é mau, é maligno, é diabólico. Aquele cara sabe que aquela pastilhazinha lá, aquela latinha não serve para nada não. Se a cobra picar você, você torou. Você pode botar quantas vezes quiser. Mas ele está se enganando e enganando os outros. Por causa do orgulho do seu coração, porque está querendo lucro, porque está querendo dinheiro. Não está nem aí com Deus, com o seu semelhante. É mau. O que Tiago está dizendo é, quando você vive a sua vida, meu irmão, sem levar Deus em consideração, sabe por que isso é maligno? Porque quem vive assim é o diabo, os demônios. O diabo é que quis viver a parte de Deus, separado de Deus. Não viver debaixo da autoridade, da soberania de Deus. Então, quando eu planejo, quando eu idealizo, quando eu realizo qualquer coisa, sem dizer assim, se o Senhor quiser, sem colocar Deus no meu planejamento, na minha vida, eu estou agindo de forma maligna, má, ou até mesmo diabólica. E eu estou revelando o orgulho do meu coração. Qual foi o pecado do diabo? Orgulho. Eu estou dizendo assim, eu me basto, eu consigo, eu sei fazer. Olha, a coisa já está tão, pastor, está tudo planejado, olha, está nos mínimos detalhes. Está tudo dentro dos conformes. Não precisa nem orar. Nem orar. Lembra lá de Josué, capítulo 9, quando os inimigos chegaram para fazer aliança com o povo de Deus? Estava tudo bem dentro dos padrões. E o povo de Deus não orou e fez aliança com o inimigo. Meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus, por mais que esteja tudo dando certo, que o seu planejamento esteja tudo dentro do padrão, não esqueça de orar. Não é porque é certo ou está dando certo que é vontade de Deus. Deixa eu ilustrar isso aqui, eu vou concluir em 5 minutos no máximo. Pastor José Gomes, contador da nossa igreja, ele foi tesoureiro a nível estadual da Assembleia de Deus. Foi ele que comprou a Rádio Nordeste, que pagou junto com os irmãos, né? Mas ele era o tesoureiro. E no período que a igreja Assembleia de Deus comprou a Rádio Nordeste, também surgiu a proposta de comprar outra rádio. E como a igreja estava numa campanha para pagar a rádio, eram 10 prestações ou 15 prestações, o valor dessa outra rádio no interior, lá no Seridó, era como que o equivalente a uma prestação da rádio aqui. E o pastor José Gomes disse que a pessoa que fez a proposta para os irmãos, a diretoria, conversaram, e na época o tesoureiro já era outra pessoa, e aí chegaram na mesa do pastor presidente e disseram assim, olha pastor,
surgiu essa proposta e está assim, 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 assim. É uma oportunidade imperdível. Nós não podemos deixar passar. E aí o pastor disse, tem dinheiro? Tem, o dinheiro já está na conta, está ouvindo a conversa. Já viram a questão jurídica? Tudo certinho. Está tudo dentro dos conformes. Aí ele disse que o pastor presidente pegou assim a proposta e disse assim, meus irmãos, eu sei que está todo mundo empolgado, está tudo dentro dos conformes, mas eu vou perguntar a Papai do Céu se ele quer que a gente compre essa rádio. É um sistema episcopal. E disse que o pastor levou para casa, orou, e no outro dia reuniu a diretoria, estava todo mundo na expectativa, e ele disse assim, meus irmãos, nosso Deus falou no meu coração de que nós não devemos comprar essa rádio. Deixe quieto. O que é isso, irmãos? Sabedoria. Sabedoria. Depois se revelou vários problemas, realmente, que se a igreja tivesse entrado, tinha tido uma bronca grande. Sabedoria. Tiago termina dizendo assim, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Eu sei que você já leu esse texto, já tirou esse texto do contexto muitas vezes. A gente fala do pecado da omissão, né? Mas nenhum texto pode ser lido fora do seu contexto, do sentido original. Qual é o bem que Tiago está falando aqui? Que você sabendo e você não faz, você está pecando. É exatamente você saber como cristão, como servo de Deus, de que você deve planejar de acordo com a vontade de Deus, dizendo, se o Senhor quiser, que você deve planejar, lembrando que a sua vida é como uma neblina, e você não faz. E por que não faz? Por causa do orgulho, da presunção, por causa dos bens materiais, que vai gerando no seu coração essa empáfia, essa presunção de achar que tudo está nas suas mãos, e aí você nem ora, nem fala com Deus, nem pergunta, e você acha que tudo está debaixo do seu controle, porque quem tem dinheiro acha que do céu à terra todo mundo está debaixo dos pés dele. Não, querido. Aí Tiago está dizendo, se você sabe que deve fazer o bem, e não faz, você está pecando. Eu quero voltar à pergunta do início. Você é orgulhoso? Você é uma pessoa orgulhosa? Nós somos orgulhosos? Pense, reflita. Se você toma qualquer decisão da sua vida, por mais simples que ela seja, sem perguntar a Deus se é da vontade dele ou se não é, isso revela orgulho, pecado, falta de visão de quem nós somos e de quem Deus é. Que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração, que essa palavra desafie a mim e você. Eu estou trazendo para o púlpito uma palavra que está queimando no meu coração durante essa semana. Não só as bem-aventuranças que eu preguei pela manhã, mas essa palavra. E eu espero que, a partir de agora, comece a queimar no seu. Que você saia daqui pensando, refletindo e dizendo, Senhor, me dá a graça de planejar, levando o Senhor em consideração, planejar como crente, planejar como servo de Deus, planejar dizendo, se o Senhor quiser. Não pura e simplesmente de lábios, mas de coração, com atitude. Vamos ficar de pé para a gente orar?